Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi o jogo da seleção brasileira contra o Senegal. O Brasil venceu por 2-0 com gols de Casemiro e Estevão. E normalmente eu traria para vocês a escalação que o Ancelotti preferiu começar, a escalação que terminou, um pouco de análise sobre os jogadores. Mas dessa vez eu vou pegar só um print mesmo do Flash Score, talvez comentar um pouco em cima do que foi essa partida da seleção brasileira. E aí sim, comentar em cima de alguns jogadores, mas vai ser algo talvez um pouco mais prático e rápido. Não tô muito afim de ficar estendendo, porque se eu não me engano esse vídeo vai estar saindo no domingo de manhã. E, pô, vídeo de domingão não é bom fazer um vídeo muito longo, não. Fazer um vídeo mais curto, 10 minutinhos, talvez 15, só para vocês darem aquela comentada e talvez entender melhor do que foi o jogo e também os jogadores da seleção, que foi, acredito eu, que foi um bom amistoso, não foi um amistoso ruim, não. Que por parte da seleção deu pra ver muita coisa. Então está aqui a página tirada do Flash Score. Flash Score, acho que é, sim, se não me engano é Flash Score. Em que demonstra o Brasil vencendo o jogo por 2-0, Casemiro aos 35, Estevão aos 28 e Casemiro aos 35 minutos. Dois gols muito bem aproveitados por parte do Brasil. Achei que foi bem criativo, apesar de a assistência primeiro por parte para o gol do Estevão foi um pouquinho meio que cagada, mas já na parte do gol do Casemiro foi uma jogada ensaiada de falta e isso foi muito bom por parte do Brasil. A escalação que o Ancelotti utilizou de início, apesar do Flash Score estar utilizando o 4-2-2-2, por muitas vezes eu vi um 4-3-3, em que... Um 4-3-3 não, tinha até mais gente no ataque, né? Porque eu vi bastante, tanto o Guimarães como o Casemiro apoiando bastante lá no ataque. Porém, o trio de ataque, o trio que realmente desenvolveu nesse amistoso foi o Rodrigo, Estevão e Vini Júnior. Cara, foi um trio realmente muito bem trabalhado. A gente via bastante o Rodrigo e Vini Júnior um procurando o outro nesse jogo. Eu acho que esse jogo especial, ambos se conversaram e meio que combinaram esse lance de um procurar o outro justamente para demonstrar para o Xabi Alonso que Rodrigo e Vini Júnior podem muito bem jogarem juntos no Real Madrid. Então, isso eu acho que outros jogadores já fizeram e fazem isso com frequência. Quando eles têm a oportunidade de ambos ir para uma seleção, eles meio que não diria combinam, mas tem esse tipo de conversa do tipo, cara, por mais que no nosso time original o técnico não prefira utilizar nós dois juntos, vamos aqui na seleção demonstrar que isso é possível e que a gente pode realmente entregar mais do que talvez o técnico espera. Então, tanto o Rodrigo como o Vini Júnior, um procurou o outro fazendo jogada, só que infelizmente por parte de finalização não foi algo tão brilhante. Rodrigo e Vini Júnior não conseguiram chegar definitivamente ao gol fazendo esse tipo de jogada, porque se tivesse conseguido feito, ambos fariam gols e não foi exatamente o que aconteceu. O primeiro gol saiu pelos pés do Estevão, que, cara, que jogador tem se demonstrado, Estevão, para a seleção brasileira, um jogador muito importante, tomando posse realmente desse lado direito da seleção brasileira, e é um jogador que passa confiança e passa paciência dentro de campo. Não é um jogador desesperado, óbvio que no começo, quando o Estevão começou a ser convocado, talvez pelo fato de querer demonstrar o seu futebol, tinha talvez um pouco de ansiedade nas jogadas, um pouco de desespero, mas conforme o tempo for passando, eu acho que justamente nessa temporada que ele tá fazendo no Chelsea, ele tá aprendendo a ter um pouco mais de paciência com a bola e ter um pouco mais de qualidade, valorizar mais a posse da bola. E isso tem sido muito importante para o jogador Estevão e obviamente para a seleção, porque a seleção ganha muito tendo esse jogador em alto nível. Dos quatro que aqui demonstram na parte do Flash Score, o Matheus Cunha talvez não tenha sido tão bem aproveitado, não foi um jogador que aproveitou essa oportunidade, então talvez desses quatro eu acho que eu não colocaria de titular o Matheus Cunha, mas é um jogador que eu levaria sim, obviamente, para a Copa do Mundo. Eu vejo muito a seleção brasileira com uma ausência maior de jogadores de marcação. Casemiro e Bruno Guimarães não são jogadores... Não, o Casemiro, obviamente, é um jogador que tem, não diria brutalidade como uma ótima qualidade, mas é um jogador que tem essa parte física mais aflorada. Então isso vai fazer total diferença numa Copa do Mundo. Porém, eu acredito que um meio de campo com
outro jogador, ou seja, você tendo 3 meios de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e mais um jogador no meio de campo que tenha essa facilidade para armar, mas também tem uma potencialidade em marcar, seria muito interessante e acho que aproveitador para a seleção brasileira, porque o Senegal, apesar de não ser uma seleção muito forte, chegou com muita facilidade no gol do Brasil. Então, você tendo talvez 3 jogadores na frente da zaga que consigam armar e marcar ao mesmo tempo, eu acho que esse talvez seja um diferencial que faça total diferença numa Copa do Mundo. Então eu gosto, mas assim, comentando um pouco sobre os 2 jogadores, eu gostei de Casemiro e Bruno Guimarães, me rendi ao Bruno Guimarães, que era um jogador que eu não gostava de jeito nenhum na seleção brasileira, pode até resgatar nos vídeos aí que eu falava que era um jogador que não merecia estar na seleção, mas confesso que agora eu aceito ele na seleção, estou vendo ele mais com bons olhos e é um jogador que realmente tem se desenvolvido muito bem, é um jogador que atua bem e ele complementa bem o Casemiro no seu futebol, já que o Casemiro acaba atuando mais como um primeiro volante, o Bruno Guimarães acaba sendo esse segundo volante que dá o início da jogada. Igual eu falei, talvez ter mais um jogador assim para auxiliá-lo seria mais interessante. E aí você roda com 3, eu não diria 3 volantes, mas 3 meios de campo que revezam entre si para justamente marcar e apoiar. Porque tanto o Guimarães como o Casemiro nesse jogo, e o Casemiro com uma qualidade maior do que a gente normalmente está acostumado, apoiam bastante o ataque da seleção brasileira e isso tem demonstrado bons frutos. Que se eu não me engano... o primeiro gol mesmo foi uma tentativa de um toque do Casemiro, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem qual foi o jogador que tentou fazer isso. Mas que teve a sua efetividade justamente porque os 2 volantes estão apoiando bastante. Partindo um pouco para as laterais, Alex Sandro demonstrou a sua superioridade sendo um jogador mais experiente. Apesar de que o Brasil infelizmente não tem mais aquele lateral que apoia na diagonal e faz aquele cruzamento, ou mesmo chega finalizando. Isso infelizmente não existiu nesse jogo, e eu acho que os outros laterais não têm demonstrado isso também. Então é melhor você ter 2 laterais que são precisos na marcação do que justamente ter um lateral que não sabe nem apoiar e um lateral que não sabe nem marcar. Então, entre essas 2 opções, é melhor ter 2 jogadores que realmente marcam bem. Então, o Lancelotti optou por Alex Sandro, que é um lateral mais que não apoia tanto, mas a sua marcação é precisa, e o Militão sendo um zagueiro como um lateral improvisado. Talvez esse teste foi justamente para demonstrar que o Militão pode muito bem ser improvisado na Copa do Mundo, como já aconteceu. Aquele jogo contra a Croácia, o Militão fez um jogo impecável, só que eu acho que ele pecou no finalzinho justamente pedindo para sair. Pô, você tá numa Copa do Mundo, mano, decisão, por mais que você esteja cansado, não peça para sair, velho, não peça para sair. Que, se eu não me engano, saiu na época a notícia que o Militão pediu para sair porque estava cansado. E foi só ele sair que o Brasil tomou o gol com uma jogada sendo criada por parte do lado direito. Então, às vezes eu acho que o jogador tem que entender muito bem o momento em que está. Pô, deixa pra descansar na hora que o apito final acontecer, velho. Não vai dessa de pedir pra trocar porque acha que não tá contribuindo tão bem, porque o Militão naquele jogo estava jogando brilhantemente, mas com a sua saída abriu espaço e o Brasil tomou o gol do empate contra a Croácia. A dupla de zaga eu acho que foi a mais tranquila. Marquinhos e Gabriel jogaram muito bem juntos. Marquinhos eu acho que já é o titular absoluto do Ancelotti para a Copa do Mundo, isso aí incontestável. Eu talvez pensaria não sei se o Gabriel, acho que é Gabriel Magalhães, se eu não me engano o nome dele, eu não sei se ele seria titular. Eu acho que ele amargaria um banco talvez para o Militão. Eu jogaria com Militão e Marquinhos, dupla de zaga, e talvez um lateral direito de ofício. Óbvio que o Ancelotti utilizou esse jogo apenas como teste para o Militão na direita, mas eu teria talvez uma dupla de zaga desse nível. Marquinhos e Militão acho que são dois jogadores que realmente impõem respeito para um jogo que talvez possa se complicar um pouco quando a parte física exige e os dois jogadores conseguem entregar isso muito bem. E por fim, eu acho que os goleiros que têm entrado no lugar do Alisson não têm realmente contribuído muito com a seleção. O Ederson, apesar de ter feito uma ou duas boas defesas, demonstrou uma grande falha ao tentar jogar com os pés. Aquele momento que ele deixou todo mundo com o pensamento tipo, caramba, de novo vamos cometer mais uma cagada e conceder um gol para o adversário. Dessa vez deu certo e não aconteceu. Mas numa Copa do Mundo eu tenho total certeza que isso vai acontecer e o Brasil pode justamente perder uma classificação, uma posição ou mesmo
um jogo muito importante justamente por uma falta de disciplina, uma falta de cuidado mesmo com o jogo. Então, infelizmente, o goleiro titular do Brasil vai ter que ser o Alisson, porque dos brasileiros é o melhor. O Hugo Souza foi testado contra o Japão e fez a lambança que fez, por mais que foi uma noitinha infeliz do Fabrício Bruno, se eu não me engano, que era o zagueiro, que fez toda a lambança, mas um jogador, ou mesmo um goleiro com muita estrela, ele tem que atuar naqueles momentos que é exigido. E naquele jogo, o Hugo Souza foi exigido e não conseguiu contribuir, tomando 3 gols. Então, eu acho que o Ancelotti já tem uma visão muito clara que o seu goleiro titular mesmo vai ser o Alisson. Não tem como utilizar qualquer outro goleiro, porque aqueles que têm sido testados, aqueles que têm recebido a oportunidade, não têm aproveitado muito bem. E infelizmente vai ser o Alisson, apesar de eu não gostar, porque, sei lá, me sinto... Assim, eu sinto que o Alisson é um goleiro cheira-gol. É aquele goleiro que a qualquer momento vai falhar e você vai falar, porra, de novo no canto. De novo não deu pra ele pegar. Mas assim, confesso, e agora numa visão geral, confesso que eu gostei mesmo dessa seleção, gostei da escalação, acho que o Ancelotti acerta em todas as tentativas que ele tem feito. Ele, assim, dos nomes mais assim interessantes mesmo, além, obviamente, da improvisação do Militão na direita, foi o Matheus Cunha tentando interagir com esses outros jogadores, mas infelizmente ele não teve uma atuação tão boa assim do esperado, porque nesse tipo de escalação o Ancelotti meio que abre mão do seu clássico centroavante. Em determinado momento da partida ele coloca o João Pedro, mas também não teve nenhum tipo de brilhantismo ou diferencial. Eu acho que o Ancelotti está esperando, talvez, não diria que o Ancelotti está esperando, mas seria bom o Endrick logo conseguir desbancar lá no time que ele vai jogar, ou seja, no Real Madrid ou mesmo no Lyon, justamente para conseguir ser convocado, porque eu acho que a cerejinha, o detalhe que falta nessa seleção realmente é ter um Endrick como centroavante, e aí você vai ter um trio apoiador, que seja o Estevão na direita, o Rodrigo no centro e o Vini Júnior na esquerda, e na frente dos dois, o Endrick como centroavante. Eu acho que é o quarteto muito bom para a seleção. Não sei como isso funciona em quesito marcação, porque aí você só teria Casemiro e Guimarães como marcadores. Porém, num ataque, num contra-ataque, tendo esses 4 jogadores para concluir o gol, eu vejo o Endrick sendo um jogador muito mais conclusivo, apesar de que muitos brasileiros não gostam dele. Eu confesso que com os jogadores que passaram pela seleção e foram testados, eu tenho muitas esperanças que o Endrick seja realmente o 9 da seleção e talvez o grande goleador que a gente não vê há muito tempo vestindo a amarelinha. Esse foi o vídeo que eu quis fazer para vocês, comentando um pouco sobre o que foi esse jogo da seleção, os jogadores que o Ancelotti utilizou. Não comentei muito aqueles que entraram no decorrer da partida, mesmo no segundo tempo, justamente porque não teve nenhum jogador que fez assim algo tão de diferente. Então, obviamente que o Brasil fez os 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo não fez nenhum gol, então confesso que os jogadores que entraram não fizeram tanta diferença assim. Mas é óbvio que para uma seleção brasileira, quando você tem jogadores entrando no segundo tempo, jogadores descansados, a gente se espera que sejam jogadores diferenciados. Mas não vi nenhum tipo de brilhantismo por parte desses jogadores. Mas é isso, eu acho que a análise foi feita, espero que você tenha gostado. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e até a próxima. Falou!